Muito bem, vamos falar então dessa operação deflagrada ontem. O presidente Jair Bolsonaro reagiu, gente. Reagiu nessa operação deflagrada, né, como eu falei no dia de ontem, no bojo do inquérito das fake news, operação que está autorizada, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Muita gente contestando a validade, né, dessa operação. Os apoiadores do presidente, entre eles, o ex-deputado Roberto Jefferson, o empresário Alan dos Santos e a ativista Sarah Winter, foram alvos da ação da Polícia Federal. No Twitter, o presidente Bolsonaro escreveu: "Estamos trabalhando para que se faça valer o direito à livre expressão em nosso país. Nenhuma violação desse princípio deve ser aceita passivamente." Os detalhes dessa história a gente confere agora na reportagem da Luciana Verdolim. Olha, o governo discute uma reação à operação da Polícia Federal determinada pelo Supremo Tribunal Federal contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Ontem ele chamou juristas ao Palácio do Planalto para avaliar o que fazer. A área jurídica ficou responsável por viabilizar essa reação. Existe uma preocupação grande com a determinação de quebra de sigilo de apoiadores do Bolsonaro. A acusação é de que, supostamente, existe um esquema de produção de ataques e mentiras contra adversários do presidente, financiado com dinheiro público e privado. Jair Bolsonaro busca uma forma também de blindar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que, durante a reunião ministerial do dia 22 de abril, fez críticas ao Supremo Tribunal Federal. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. O presidente quer que Weintraub não preste depoimento que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Em meio aos desentendimentos, ontem cedo, o presidente da República visitou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. No fim do dia, coube ao vice-presidente Hamilton Mourão, pelas redes sociais, sair em defesa do governo. Ele alfinetou o Supremo Tribunal Federal ao afirmar que compete ao Ministério Público acusar, investigar e denunciar. E os demais poderes devem zelar pela transparência e publicidade dos atos do poder público. E pergunta se é isso que está acontecendo hoje no país. A deixa foi dada, inclusive, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ressaltou que quem investiga não deve julgar, ao falar sobre o inquérito que apura as chamadas fake news, que foi aberto pelo próprio Supremo. Aras, que apoiava o inquérito, mudou de opinião e ontem defendeu a suspensão das investigações, até que o plenário do Supremo Tribunal Federal defina o alcance do inquérito, que, segundo ele, não pode se transformar numa caça às bruxas. Ainda de acordo com o procurador, é preciso garantir que o Ministério Público seja ouvido para evitar ações desnecessárias que possam trazer, segundo ele, constrangimentos desproporcionais. Durante uma videoconferência que discutiu a liberdade de imprensa, o procurador defendeu o direito das pessoas se expressarem sem medo. A proteção à liberdade de expressão permite ao indivíduo se manifestar livremente, sem temer repressão decorrente do simples uso de suas palavras, o que proporciona maior autonomia à liberdade. O ministro da Justiça, André Mendonça, também criticou ontem, em nome do governo, a operação da Polícia Federal. Ele também já havia se posicionado a favor das investigações, mas agora defende o direito das pessoas criticarem seus representantes e instituições públicas. Em defesa dos parlamentares convocados pelo Supremo, o ministro lembrou que é garantida a eles imunidade por suas opiniões, palavras e votos. Ainda de acordo com o ministro da Justiça, tentar cercear esses direitos é tentar intimidar quem quer que seja, é um atentado à própria democracia. O ministro ainda afirmou que defende que todas as investigações sejam submetidas às regras do Estado Democrático de Direito, sem que sejam violados pilares fundamentais e irrenunciáveis da democracia brasileira. Durante videoconferência também da liberdade de imprensa, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo lá no Supremo, diz que todos podem dizer o que quiser, mas que é preciso responsabilidade. E quem exagerar
deve arcar com as consequências. Não é possível que novas formas de mídia se organizem de forma criminosa, com finalidades de propagação de discursos racistas, de discursos discriminatórios, de discursos de ódio e de discursos contra a democracia e as instituições democráticas. No meio do fogo cruzado, o presidente interino do STF, o ministro Luiz Fux, ressaltou durante sessão do Supremo Tribunal Federal que sem juízes independentes não existe democracia e que o Supremo trabalha nesse momento para trazer harmonia para o cenário brasileiro. O espírito democrático requer diálogos entre diferentes, para que todos possamos conviver como iguais em nossa diversidade de valores e sempre sob tolerância recíproca. A grande reclamação do governo é que a operação da Polícia Federal focou apenas em apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes apontou para a real possibilidade de associação criminosa envolvendo o chamado Gabinete do Ódio, que atuaria supostamente dentro do próprio Palácio do Planalto. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, o grupo divulga mensagens de ódio, subversão e de incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. O ministro determinou a busca e a apreensão de computadores, tablets e outros dispositivos eletrônicos relacionados à disseminação das mensagens ofensivas e ameaçadoras. Determinou o bloqueio das contas em redes sociais, além da quebra de sigilo dos supostos financiadores desse esquema. De Brasília, Luciana Verdolim. Muito bem, vamos então agora para o Vini para saber quais foram as outras reações dessa história. Vini, conta para nós. Pois é, Paulo, lembrando que nós temos aí como alvos dessa operação, desde militantes, apoiadores do governo Bolsonaro, blogueiros, políticos, até empresários e até mesmo um humorista. Quase todos eles reagiram firmemente após esta operação. Mas eu queria destacar aqui a reação da ativista Sarah Winter, que foi mais incisiva, digamos assim, nas suas afirmações, na sua reação. Lembrando que a Sarah Winter é uma ativista, ela lidera um grupo que está acampado lá em Brasília. Ela fundou aquele grupo feminista, o FEME, mas depois se converteu ao conservadorismo, ao exemplo também da deputada federal Carla Zambelli, e demonstra muito apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Após ser alvo desta operação, a Sarah Winter gravou um vídeo dizendo que convidaria o ministro Alexandre de Moraes, do STF, para uma troca de socos e que ele nunca mais terá paz na vida dele. Vamos ver. Eles não vão me calar, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente resiliente. Pois agora pena que ele mora em São Paulo, porque se tivesse aqui eu já estava lá na porta da casa dele, convidando ele para trocar soco comigo. Juro por Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse desse. Infelizmente eu não posso, mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois se você me aguarde, Alexandre de Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. A gente vai descobrir os lugares que o senhor frequenta. A gente vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida, até o senhor pedir para sair. Hoje o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. Foi a pior decisão que você tomou. A pior. Pois é, Paulo, sobrou até para as empregadas domésticas aí do Alexandre de Moraes. O Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do presidente, também se manifestou. Ele participou de uma live do Terça Livre, que é comandado pelo Alan dos Santos, blogueiro que também está sendo investigado, foi alvo aí de também busca e apreensão na casa dele. Dessa live também participaram a deputada federal Bia Kicis, que foi chamada a depor neste inquérito, o escritor Olavo de Carvalho
e o médico, o Ítalo Marcilli. O Eduardo criticou muito essa decisão do Alexandre de Moraes, também criticou as decisões do ministro Celso de Mello sobre a autorização da divulgação daquele vídeo da reunião ministerial de 22 de abril e o pedido sobre o parecer da apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro feito por alguns partidos. Diz que são decisões antidemocráticas e falou que é inadmissível isso que eles estão fazendo com a democracia brasileira e disse até que ele pode ser, em breve, um futuro alvo dessas operações. E ele disse, Paulo, que entende quem tem uma postura mais moderada para não chegar no momento de ruptura, mas que não é uma questão mais de si, e sim de quando essa ruptura vai acontecer. Vamos ver. Essa postura, eu até entendo quem tem uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. Ele disse até que as pessoas discutem isso em reuniões políticas. Ele falou até que trata desses assuntos, por exemplo, com a deputada federal Bia Kicis também, mas depois ele faz um contexto dizendo que, na verdade, é preciso evitar uma ditadura aqui no Brasil, como aconteceu na Venezuela, onde os cidadãos foram desarmados, depois as milícias foram armadas, a Suprema Corte foi destituída e foi armada ali com ministros que eram favoráveis ao governo venezuelano, que é preciso impedir que isso aconteça aqui no Brasil. E ele diz também que quando for preciso o presidente Jair Bolsonaro, o pai dele, tomar uma medida mais enérgica, aí será o presidente que será chamado de ditador. Paulo. Muito bem, Vini. Eu queria agora passar a bola para o Zé Maria. Zé, em especial o Alexandre de Moraes já cometeu aí o segundo ato dele de enfrentamento direto ao presidente da República, né? Se a gente for lembrar, foi o Alexandre de Moraes quem impediu a nomeação do Ramagem. Tanto a nomeação do Ramagem quanto esse ato ontem, que na minha avaliação, eu acho que quem defende democracia, quem defende liberdade, precisa condenar o que foi feito ontem, porque se hoje estão fazendo isso com pessoas de direita, amanhã vão fazer com as pessoas de esquerda e nós vamos viver sim uma ditadura. A minha pergunta para vocês é a seguinte: como é que fica a relação do presidente da República, em especial com este ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e com o Supremo como um todo, né? Porque nós estamos vendo uma ofensiva do Supremo todos os dias, né? Um ato novo, e para mim ontem foi algo absolutamente descabido, porque fake news não existe só de direita, né, Zé? Tem fake news de esquerda também. Eu, pelo menos, tenho uma lista aqui que eu posso falar para vocês. O que você acha, Zé? E o que é exatamente uma fake news, né? Isso acaba provocando um debate muito intenso. Olha, o presidente interino do Supremo, Luiz Fux, falou ali em defesa do Alexandre de Moraes de uma maneira que deu a entender que o Supremo está do lado dele. Ô Paulo, durante a ditadura, uma das autoridades no Rio de Janeiro, um coronel, mandou quebrar as mãos, bater no jornalista e quebrar as mãos dele, bateram muito nas mãos, porque naquele tempo, né, ainda hoje, mas enfim, era máquina de datilografar. E ele chegou no jornal e ditou a matéria para uma pessoa e depois falou: idiotas, eles pensam que nós escrevemos com as mãos, jornalistas escrevem com outra parte, com a cabeça. Então a ideia é a seguinte: tirar perfil desse pessoal aí, do pessoal influenciadores digitais e o pessoal que lida nas redes, isto é uma mordaça. E uma mordaça imprópria, até porque quem pensa que eles falam através dos seus perfis está enganado. Veja aí, a coisa se multiplica da mesma forma. Pode montar outro perfil em outro lugar, em outro país. São dois debates aí. O primeiro é o jurídico, sobre a autoridade do ministro Celso de Mello, do ministro Alexandre de Moraes, para criar um inquérito assim no Supremo e ser ao mesmo tempo vítima, investigador, aí depois poderá ser o acusador e depois vai julgar e condenar. Quer dizer, é muito poder ao Supremo Tribunal Federal. A corda está esticada.
O outro é o debate saudável sobre as novas mídias. Há que se ter controle e há que se ter responsabilidade do que publica. Essas mídias sociais são veículos de comunicação. Elas têm que se responsabilizar pelos conteúdos. Agora, mordaça nunca. E ele atingiu um princípio da Constituição, a imunidade parlamentar para opinião e voto. As imunidades parlamentares, antigamente, eram muito grandes, eram totais. Isso veio da Inglaterra. Por que imunidade? Para proteger a sociedade. Os deputados começaram a usar isso em proveito próprio, praticar crimes em nome de imunidade. Veja bem, a imunidade não é foro privilegiado, é imunidade. Restaram poucas imunidades, 3, pensamento, voto e opinião. E vem o ministro e caça, pelo menos de 2 parlamentares, esta imunidade parlamentar. Quer dizer, é totalmente sério, né, ao arrepio da lei. Muito Exato, sério. muito O que há de comum nesse processo? 2 linhas, aliados do presidente Jair Bolsonaro e opinião. De repente, opinião virou crime e nós não fomos informados, né? Muito bem. Adriles, você acha que esse inquérito e a operação de ontem ferem a liberdade de expressão no Brasil? Não só ferem, como tentam massacrar, perseguir, humilhar, execrar qualquer tipo de opinião que não esteja na sanha progressista desses ministros, né? Não só... Imagine se você, meu caro ouvinte, fosse achar que foi vítima de alguém e você se arvora como crítico, como investigador, como juiz e como acusador dessa pessoa que você acha que lhe ofendeu. É claro que você condenaria. Ou seja, o inquérito do STF não só tem objetivo, não tem fato específico, se apoia sobre um conceito que é extremamente vago, fake news. Olha, você pode dizer que o presidente é um ditador fascista, como é dito a sorrelfa aí pela mídia e adversários. Você pode dizer que é fake news. Você pode dizer, inclusive, que o Alexandre de Moraes está sendo ditatorial, autocrático e autoritário e abusivo, transformando o Brasil numa espécie de ditadura do judiciário. Alguém pode dizer que é fake news, não pode? Só que quem julga isso é o Alexandre de Moraes. E quem que ele acha que vai condenar? É claro, as pessoas que de alguma forma o ofenderam. A liberdade de expressão, meu caro Paulo, ela pode sobrar. Uma crítica, ela pode ser acerba, incisiva e pode se confundir com fofoca, ressentimento, mágoa, até um tipo de deturpação da figura de quem é o objeto do fofocado. Só que o sistema democrático tem um sistema de pesos e contrapesos que inibem esse tipo de coisa, entendeu? Por exemplo, se a imprensa foge ao escopo da sua análise dos fatos, o leitor, e isso acontece permanentemente, pode criticar essa imprensa. Se um presidente falta com a verdade, ou é abusivo, ou é agressivo, ele é criticado pela imprensa. E o judiciário pode, de alguma forma, fazer uma crítica acerba sem condenar e proibir qualquer tipo de manifestação de livre expressão. Se um empresário quer financiar um grupo que tem um apoio consonante ao seu pró ou contra o governo, ele pode fazer isso de livre e espontânea vontade. Ou seja, o que a gente tem é a premissa de uma ditadura de um judiciário que é inteiramente quase formado pelos quase ditadores subliminares petistas, que têm uma visão progressista da sociedade e tentam inibir e calar a voz de setores conservadores do país. Isso é seríssimo, Paulo. Isso é uma perseguição absoluta. Isso é uma perseguição absoluta à verdade, que encontra esteio nessa intrassensibilidade contemporânea brasileira da pessoa se sentir ofendida com tudo e qualquer coisa e achar que essa ofensa é um crime. Olha só, fake news é uma coisa subjetivista. Você pega realmente uma imagem vulgar do Roberto Jefferson com um fuzil dizendo nós vamos lutar em favor do presidente Bolsonaro, você pode acenar como a possibilidade de um crime, ou a possibilidade metafórica e alegórica de uma luta. Você pode colocar esse vídeo, que eu particularmente acho vulgar e agressivo, da Sarah Winter dizendo que vai trocar socos com o Alexandre de Moraes, e depois perceber que ele é uma mulher, que ela nunca trocaria socos com um homem que provavelmente a agrediria. Ou seja, dizer que esse tipo de coisa é crime é simplesmente tentar calar a voz da dissonância. Ok. Paulinha, faz a sua pergunta tem rapidinho. O pôster da banda punk, que é um desenho mostrando ali o Bolsonaro com um lápis, aí você acha que é um problema, como você falou outro dia. Mas a Sarah Winter, nesse vídeo, você acha que é só de mau gosto?
Eu acho que o mau gosto pode ser exatamente julgado como uma possibilidade de uma ameaça. Agora, você ameaçar alguém de morte, colocar o presidente empalado, como é o caso dessa banda numa punk, forma figurativa, numa forma figurativa, isso é um problema pode ser exatamente. Mas a Sarah Winter dizer que vai perseguir, e isso tudo bem, isso pode. Isso é liberdade de expressão. Ela disse que vai trocar só para entender. Ela seria agredida pelo Alexandre de Moraes de qualquer forma, se ela trocasse socos literalmente. Agora, quando você coloca, ele, saber quem são os funcionários, quando você faz apologia, tudo bem. Eu já acabei de falar que é uma coisa desmedida, mas isso não incide em um tipo de crime. Você ameaçar de morte, você vai morrer. Você vai morrer. Você colocar o presidente empalado por um lápis. Num pôster de banda punk, isso pra você eventualmente é uma alegoria. Só pra entender, Adriles, é uma alegoria que pode incidir numa possibilidade de apologia ao crime. Agora, sinceramente, a Sarah Winter dizendo que vai dar um soco no Alexandre de Moraes é absolutamente ridículo. É que você acha ela uma piada, então. É uma piada de mau gosto. Gente, deixa eu seguir aqui com o debate. Zé, eu tô sapeando aqui na internet, acabei de ver que o Aras se manifestou contra a apreensão do celular do Bolsonaro. Queria que você comentasse um pouco para nós. Foi hoje a divulgação. Essa história do celular, o ministro Celso de Mello recebeu um pedido de 3 partidos políticos, né, pedindo a apreensão do telefone celular do presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, o Carlos Bolsonaro, o vereador, mas que trabalha aqui em Brasília. O ministro Celso de Mello, então, pediu à Procuradoria-Geral da República, né, que se pronunciasse sobre esse pedido. E aí houve uma confusão muito grande. O presidente Jair Bolsonaro disse que só se fosse um rato para entregar o celular e deu a impressão de que já havia uma decisão de pegar o telefone do presidente. Mas não. Então, o ministro Celso de Mello, que é o relator, recebeu o pedido dos partidos, pediu a opinião do Ministério Público e aí o Augusto Aras entregou o parecer dele contra a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. E agora Celso de Mello vai decidir se atende ou 3 partidos ou o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República. Mas esse processo já está repercutido e antecipado, que se ele recolher o telefone do presidente, o presidente diz que não vai entregar, ou seja, já ali é uma resistência contra o Supremo. Muito bem, Zé Maria Trindade, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, meu amigo, nos vemos por aí. Um dia eu quero combinar aquela música pra gente tocar, eu na bateria, você no violão, vamos botar o Adriles pra cantar, no vocal, talvez? Com a minha voz linda. Vamos sim. Abraço, Zé. Sim. Obrigado, querido. Muito bom trabalho.